Diretamente da Igreja Presbiteriana de Cosmos, Conexão com Deus. A apresentação, Reverendo Ederson Félix. Boa noite, bom ter você com a gente. Estamos começando mais um Conexão com Deus, hoje com a presença do Reverendo Igor, grande amigo. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana de Vilar Carioca, está cursando filosofia, pós-doutor, né, porque tem 3 filhos, então cada filho é uma graduação, né, mestrado, doutorado e pós-doc. E é uma alegria tê-lo aqui. Hoje nós vamos falar um pouco sobre esse tema que tem trazido aí ao nosso coração algumas incertezas, alguns medos. Vivemos um tempo onde há muita depressão, pessoas vivenciando o sofrimento dos mais diversos aspectos. Até ano passado surgiu uma campanha, né, contra o suicídio, pessoas suicidando, os perigos da mente por causa de tanta dor, né, e agora a gente vivendo esse tempo de isolamento social, né, o distanciamento social, e as pessoas parece que evidencia ainda mais a dor, o sofrimento, e a gente quer falar um pouco sobre isso. Antes da palavra ao Igor se apresentar, falar com você. Prazer, boa noite a todos, né? Boa noite à comunidade presbiteriana de Cosmos, que aqui se reúne, adora o Senhor, né? Bem como também aos demais aí que estão linkados aí, acompanhando e sendo abençoados. Uma coisa maravilhosa desse tempo é que Deus nos empurrou, né? Quem não estava nas redes sociais, né? Quem não estava botando material lá, Deus fez a gente ir, ainda que dentro de uma pandemia, né? Mas o fato é que é uma bênção e eu louvo a Deus pela iniciativa da igreja aqui, pela forma como vocês estão conduzindo. E para mim é uma grande honra estar aqui com vocês e tentar contribuir. Não é na formação na área de psicologia, nós vamos trazer um aspecto mais teológico, filosófico, mas tenho certeza que também contribuirá bastante. O nosso intuito é bater um papo e você pode, através aí do chat, mandar suas perguntas e a gente vai estar, na medida do possível, fazendo. Tomara que a internet nos ajude nesse aspecto. As redes andam sobrecarregadas, mas enfim, estou conseguindo conectar aqui e vamos lá. Eu vou começar então, como a gente sempre faz, começo fazendo as perguntas e depois os nossos ouvintes, aqueles que estão nos acompanhando aí, podem então interagir com a gente. Eu queria começar com uma pergunta bem simples, assim, bem fácil de responder, né? Por que as pessoas sofrem? Essa é bem legal, Ederson, a realidade do sofrimento é uma realidade do ser humano, ok? Da vida, né? Tem um poema que eu gosto de citar muito, que diz assim: quem nunca sofreu? Se não sofreu, não é homem, é espectro de homem, porque para passar nessa vida tem que sofrer. Então o fato é que o sofrimento é uma realidade da existência, nós sofremos. E podemos olhar para um aspecto teológico, entender que o sofrimento é fruto da nossa própria queda, enquanto criação de Deus, homens, né, criados à imagem e semelhança do Senhor, escolhemos o caminho errado e junto a isso vieram algumas consequências, dentre elas o sofrimento. E aí, a partir disso, em toda a existência da humanidade, o sofrimento faz parte da vida. Ninguém passa por essa vida sem sofrer. Você pode ver uma pessoa rindo 24 horas, né? Mas se ela ri demais é porque talvez ela não tenha consciência da sua própria vida. E tem uma outra citação que eu gostaria de deixar aqui, né? Foi um mentor, né? Acredito que também da sua época, lá em Campinas, que é Rubem Alves, né? Rubem Alves Rubão. Ele citou uma vez num dos seus livros que pessoas felizes demais são muito chatas. Porque para ter alguma coisa para falar ou para ter alguma coisa para ensinar, a pessoa tem que passar por sofrimentos. O sofrimento, olhado nessa perspectiva, ele produz grandes coisas em nossas vidas. Então, o sofrimento existe, todo ser humano passa por isso, e alguns vão dizer, inclusive, que o sofrimento é a consciência da nossa existência.
As cicatrizes, elas são histórias, né? Elas São marcas da vida, são marcas que nos lembram a história. E é interessante falar sobre isso, porque tem pessoas que exaltam a dor, né? Ou seja, elas valorizam demais o sofrimento, elas não têm uma perspectiva de uma vida de felicidade, elas acham que tudo é sofrimento. E eu lembro daquele personagem, daquele desenho que falava, ô vida, ô céu, né? Ele vivia a lamentar, a murmurar, ou seja, ele exalta demais a dor, o sofrimento, ele só vive a dor. E outros ignoram a dor. Por exemplo, pessoas que sofrem o luto, a perca de um ente querido, e muitas vezes tenta se fazer forte, não passa pelo luto, não vivencia o luto. E a gente sabe que o luto ele tem um tempo, né, geralmente 1 ano, onde as datas ou o ciclo se fecha, né, para que essa ferida se feche, mas muitas vezes a gente ignora isso. Então, como fazer diante da exaltação da dor, daqueles que só olham com a perspectiva negativa da vida, não conseguem ver felicidade, e, por outro lado, aquele que a vida é boa, tudo está muito bem, né, deixa a vida me levar, leva eu. Isso. Existem algumas situações importantes, né? Como a gente mencionou aqui, já de início, se o sofrimento faz parte da vida, negar o sofrimento é negar alguma parte da sua própria existência. O sofrimento, ele chega, ele bate à porta de todos, todos passam pelos seus sofrimentos, pelas suas lutas. No entanto, o sofrimento também não deve ser um altar na nossa vida. Não devemos, em hipótese alguma, guardar marcas do sofrimento como se aquilo fosse algo a ser destacado em todo tempo, em todo momento. Porque o sofrimento ele pode produzir coisas boas, mas pode produzir alguns sentimentos também melancólicos ou até ao ponto de um sentimento assim de rancor, vamos assim dizer. Então, quando nós passamos por um luto, o luto é uma experiência da vida. Por dor, sim. Quando nós passamos por um parto, né, as mulheres, no caso, também tem dor, tem sofrimento, é uma experiência da vida. Ou seja, todos esses sofrimentos trazem certas experiências que vão produzir algo bom, tá ok? Se você tiver a consciência do valor dela para as nossas vidas. Então, não posso, em hipótese alguma, enaltecer também, achar que devo sofrer e o sofrimento tem que ser algo que eu vou cultivar, não é isso? Ninguém deve cultivar o sofrimento, nós devemos passar por ele, nós passamos pelo sofrimento para desfrutar da alegria, mas também não posso banalizar, né? Achar que o sofrimento é uma coisa inexistente ou que ela não chega a mim e eu acabo sendo uma pessoa, como acabei de mencionar o Rubem Alves, né? Uma pessoa sem graça, né? Uma pessoa que não tem o que contar, não tem o que ensinar, porque simplesmente ela passou pelos seus próprios sofrimentos e ela não conseguiu nem sequer aprender com eles, né? Joia. E o que fazer diante do sofrimento? Bem, o que fazer? Diante do sofrimento, eu diria, tem 2 tipos de sofrimento. Vamos considerar assim. Por exemplo, você tem um sofrimento externo e esse sofrimento independe de nós, né? Vou qualificar como sofrimento externo e interno. O externo são sofrimentos que nós passamos, que nós não temos controle. E aí a gente pode ter questão de doenças. Existem doenças, estamos dentro de uma pandemia, você não tem controle sobre isso, né? Simplesmente você pode se ver contaminado e doente, né? Nós enfrentamos guerras, o mundo já teve várias guerras, que você não, como cidadão simples, você não vai, não é você que decide se vai à guerra ou não vai, simplesmente você se vê em uma guerra, né? A questão da economia de um país, né? Você sofre às vezes porque uma economia que não está bem, e aí você sofre por causa daquilo. Então existem sofrimentos que não estão no nosso alcance, não estão na nossa mão, simplesmente ele chega. Existem sofrimentos internos, eu chamo assim, que seriam os sofrimentos que, de certa forma, nós o cultivamos ou o criamos em nosso coração. Que aí está muito associado à nossa vaidade, ao nosso orgulho, né, e aos nossos medos, né, e alguns outros sentimentos. O fato é que, diante desses medos, eu preciso identificar isso. Qual é a realidade do meu sofrimento? É uma realidade externa, descobri que tenho câncer,
e agora estou um pouco abatido com isso, tal, mas é uma coisa que você não tem controle, simplesmente chegou. Não, não é isso. Na verdade, eu estou incomodado com os posts que estão sendo colocados no Facebook de um amigo ou de uma amiga, né, e aquilo me irrita. Estou sofrendo por causa da publicação de fotos de uma outra pessoa. Ok, e aí? Então, são duas posições bem distintas. Eu tenho que saber que diante de um sofrimento que é externo, que é de algo que não tenho controle, eu enfrento ele, aprendendo na paciência, o domínio próprio, aprendendo ali a entender que existe um Senhor soberano que rege a história e que guarda o seu povo, que nos sustenta, que é provedor. Então, frente a esses sofrimentos, eu sempre vou olhar na perspectiva do Deus Trino, que é soberano e Senhor da história e que vai conduzir a minha vida. Ok. Quando eu olho para o sofrimento que é fruto de alguma coisa em mim, dentro daquilo que a gente falou, um medo, um egoísmo, uma vaidade, aí eu tenho que olhar para esse sofrimento e verificar que ele é o caminho pelo qual Deus quer tratar o meu caráter. Por que eu estou tão preocupado com o outro? Por que eu sofro se não tiver likes suficientes para isso? Por que isso me incomoda? E aí o problema não é externo, é interno. E aí eu tenho que entender que nesses momentos da vida, nesses sofrimentos, eu preciso parar, falar com o meu Senhor, falar com Deus, falar, Senhor, tem alguma coisa errada em mim que precisa mudar. E com certeza tem, né? Nós temos muitas coisas erradas que precisam ser transformadas. Então, eu qualificaria dessas duas formas. Sofrimentos externos, que nós não temos controle, que serve para tratar a nossa paciência, nos tornar pessoas mais... buscar uma vida mais simples, frente a coisas... Maturidade, né? Isso, vai produzir essa maturidade. E esses sofrimentos internos, que são coisas que realmente vêm para nos ensinar, né? Para tratar do nosso próprio caráter, que às vezes tem algum desvio, algum problema, e aí esses sofrimentos contribuem para nos trazer esse tipo de crescimento e amadurecimento. Tá ok? Em relação ao sofrimento, você bem colocou a questão do externo e o interno. Em relação ao sofrimento externo e também o interno, todo sofrimento provém de Deus? Não. Não. Posso responder somente assim? Não. Não vem, né? Nós podemos entender que Deus pode permitir algumas lutas, alguns sofrimentos, para que nós sejamos moldados. Mas boa parte do nosso sofrimento vem como fruto, muitas das vezes, como das nossas próprias más escolhas, gostos ruins que às vezes nós temos, maus hábitos que geram todos esses danos, né? Geram todas essas situações difíceis. Existem outras situações que poderíamos dizer assim, Deus permite a maldade de algumas pessoas, como ele mesmo cita em Amós, né? Cita com os profetas, dizendo que ele usava, né? Os filisteus era o cajado na mão de Deus para corrigir o seu povo. Então Deus usa, ou Deus de alguma forma, até com a maldade do homem, Deus a usa para produzir aquilo que ele quer no seu povo. Ok? Então, eu vejo dessa forma. Até essa situação de pandemia, por exemplo, eu posso olhar e dizer assim, Deus queria empurrar a sua igreja com mais força para as redes sociais, e empurrou, né? Então, tem igrejas aí que é só com um celularzinho, todo mundo fazendo a sua filmagem, levando a palavra de Deus. Então, eu costumo dizer que as provações, o sofrimento, eles são, na verdade, uma grande escola, né? Uma grande faculdade, onde nós podemos ser aprovados ou reprovados, né? Tiago vai dizer que nós temos que ter, por motivo de grande alegria, o passar pelos sofrimentos, né? Porque eles vão gerar perseverança, eles vão gerar em nós amadurecimento. Então, eu entendo que sempre o deserto, né, a provação, o sofrimento, a dor, de alguma maneira, Deus, na sua soberania, né, porque Ele é soberano, Ele tem o controle absoluto sobre todas as coisas, Ele vai nos ensinar algo, né? E aí é o que Paulo vai dizer, que tudo coopera para o nosso bem, ou seja, de alguma forma, isso vai cooperar para um resultado final que Deus quer fazer nas nossas vidas. Eu lembro aí de uma música de João Alexandre, e aí
às vezes parece que é de João Alexandre, mas outros falam que é do Estênio Márcio, que fala do tapeceiro, né, que fala que a nossa vida ela é como essas linhas, né, que se você olhar apenas para aquele ponto, ou olhar por trás do tapete, você não vai entender muito bem aquilo que está sendo tramado ou traçado ali. A arte final, né, o desfecho final, é que vai te dar a contemplação de onde você estava indo e o que Deus estava proporcionando. E aí C.S. Lewis ele vai dizer algo interessante, ele diz assim: dificuldades preparam pessoas comuns para destino extraordinário, né? Então é mais ou menos nessa perspectiva. O Kleber perguntou aqui para a gente até quando o sofrimento ele pode gerar melancolia. Rapaz, olha, na verdade isso não entra na minha área de teologia e filosofia, mas está mais na área da psicologia mesmo, né? Mas o que acontece? Quando a gente olha, por exemplo, para um luto, o luto ele tem uma data, ele tem um início e tem um fim, né? A gente tem que respeitar isso. Eu acho que quando você entenderia, Kleber, o sofrimento como uma coisa que gera melancolia, a partir do momento que aquilo começa a te travar em algumas ações, a partir do momento que você não consegue mais enxergar outras coisas e diante daquilo que você vivenciou, você começa às vezes até a desprezar algumas pessoas perto de você, você começa a tornar todas as suas conversas ou pensamentos associados ao seu sofrimento, esquecendo que existem outras pessoas que sofrem tanto quanto. A gente tem tendência às vezes a tomar o nosso sofrimento como o maior deles, e essa postura pode chegar a esse quadro melancólico que vai se tornar algo muito ruim, né? Você tá perto de alguém que está nesse quadro ou conversar com alguém assim é sempre muito uma conversa muito desgastante, porque acaba sendo sempre voltando àquela mesma história da dor que ele enfrentou, que passou. Então eu deveria ter essa atenção. Se eu verificar que está chegando a esse nível, que todas as minhas conversas voltam ao meu problema, voltam à minha dor, se todos os meus sentimentos retornam a isso, se de alguma forma, às vezes, eu nem quero ouvir o sofrimento do outro, mas só quero contar o meu, pode ser que eu esteja aí com algum problema nessa área. E aí é hora de falar assim, opa, chega, esse sofrimento já passou, não posso mais ficar retornando a ele toda hora. Em relação à oração, sofrimento e oração, né, porque Deus ele é conhecedor de todas as coisas. E aí eu devo dizer para Deus o meu sofrer, não devo dizer. Como é que é essa relação da oração e o sofrimento? Deus é o essencial para nos dar condições de caminhar em meio às dores da vida. Quando nós associamos oração com sofrimento, quando você falou aí, eu pensei justamente que assim, orar também é uma luta. Passa até por alguns aspectos de sofrimento. Se eu lembrar da situação do nosso Cristo, né, na sua oração próxima ao seu sacrifício, vamos encontrar que foi uma oração que estava associada a dores naquele momento, né? Ele estava sofrendo. Mas a maravilha da oração é que a resposta de Deus vai vir para dar sentido à minha dor. Cristo estava sucumbindo, você tem um registro ao ponto de ele transpirar sangue, ele estava sofrendo naquele momento, mas Deus dá sentido. Essa é a maravilha do sofrimento, você sofrer por um sentido. Isso sim a oração produz, eu creio nisso, eu creio que na nossa intimidade com Deus, Deus vai nos conscientizando daquelas realidades. Você olha para o apóstolo Paulo, né? Foi jogado de um muro alto, né? De uma muralha, foi apedrejado, bateram nele, fizeram tantas coisas e daqui a pouco ele escreve que eu carrego as marcas de Cristo no meu corpo. Ele estava falando das cicatrizes, né? De repente um osso que não colou direito, ficou um pouco torto, uma parte do corpo, as cicatrizes das varadas que ele levou. E aí, ou seja, ele está tomando aquilo que foi um sofrimento, que Deus mostrou para ele que aquilo servia para o progresso do reino, para a glória de Deus, e ele olha para aquilo e ele glorifica. Ele chama até a igreja, olha para mim, olha, eu carrego as marcas de Cristo em mim. E isso para ele era motivo de alegria. Então, um sofrimento que em comunhão com Deus, em oração, em vida, em intimidade, torna-se em alegria para o servo do Senhor, né? Pegando o próprio Paulo, ele ora ao Senhor para tirar um espinho na carne,
E Deus, por 3 vezes ele ora, né? Mais ou menos a mesma coisa que Jesus fez, né? 3 vezes ele orou no Getsemane, pedindo para Deus afastar o cálice. Da mesma forma que Deus não tirou, né, a cruz de Cristo Jesus, também não afastou esse mensageiro de Satanás que esbofeteava Paulo, e vai dizer que a graça bastava e que o poder se aperfeiçoava na fraqueza. E aí volta mais uma vez aquela ideia de que o sofrimento ele vai trazer maturidade, né? Ele vai gerar em nós força. É interessante quando a gente olha, por exemplo, para Paulo, falando à igreja de Éfeso, e ele fala sobre o dia mau, né? E ele fala que nós deveríamos tomar toda a armadura de Deus, com toda súplica e com toda oração, né? E o versículo 13 ele fala que para que a gente pudesse resistir no dia mau, e depois de ter passado por tudo, permanecer inabalável. Então o sofrimento, eu acho que assim como a crise, ela pode nos levar a 2 ambientes, né? Ou o abismo, ou se sucumbir a esse sofrimento e viver intensamente esse sofrimento e morrer em meio a esse sofrimento, ou a exaltação, ou a solução, ou a viver de fato contente, como Paulo vai dizer no final da carta de Filipenses, em toda e qualquer situação, não é? Ou seja, a alegria, ela não está, e aí acho que Tiago está nessa perspectiva, não a dor em si, porque, né, dor é dor, dor a gente sente, mas ficar feliz não por causa da dor, mas porque ela vai gerar perseverança, ela vai me fortalecer, ela vai me levar a um nível, um estágio que eu ainda não conhecia, a um patamar que eu ainda não conhecia, uma força que eu ainda não tinha noção de ter, né? Por exemplo, como em relação ao luto, de eu achar, eu não consigo viver sem aquela pessoa, e de repente, depois de um tempo, eu percebo que é possível, não necessariamente preencher aquele vazio, ele vai permanecer, mas eu continuo a viver, né? Então, eu creio que a oração, ela me leva à ação, né? Ela me leva a, de fato, continuar a caminhar, continuar a seguir adiante. Você estava falando aí, Ederson, e eu lembrei do Salmo 30. Pode beber, que é água, tá? A nossa canequinha aqui água. É água. Tá bom. Você falando aí me fez lembrar do Salmo 30. O salmista, no Salmo 30, ele destaca que ele clama ao Senhor, ou seja, ele está orando. Ele está orando a Deus, clamando a Deus por um socorro, por uma necessidade. E é interessante porque ele destaca que ele é uma pessoa muito bem-sucedida. Ele fala assim, eu estava confiante na minha montanha, a ideia do meu poder, associada a dinheiro mesmo. Era uma pessoa bem-sucedida, vamos dizer assim, realizada profissionalmente, com a família estabilizada, com aquilo que na sociedade da sua época era tão almejado, ele tinha. Mas ele destaca, mas foi só Deus virar um pouquinho o rosto e eu me vi em total decadência, eu me vi a face do Sheol, a face da morte. Ele não diz exatamente o que ele teve, mas todo análise em quem eu confio. E aí ele discorre lá, quem conhece o Salmo, né? Pode por acaso o pó te louvar, tal. Ou seja, não me deixe morrer, eu quero viver. E ele termina, né? E o Senhor converteu o meu choro em alegria, né? Então eu vou te louvar para sempre. Então é um salmo maravilhoso. Você vê a experiência de um irmão nosso, há muitos anos atrás, de como Deus tratou dele nesse momento tão delicado da vida. Tem uma pergunta aqui, sua sogra, tem que responder. Sua sogra, dona Ir. Ela pergunta, os nossos sofrimentos é consequência dos nossos pecados? Isso, existem pecados que têm consequências, e é inquestionável, como nós falamos no início, que após o pecado o sofrimento se tornou uma realidade da existência. No entanto, o sofrimento, como nós vimos, ele pode ser externo por coisas que nós não temos controle e pode ser por coisas internas. Eu posso sofrer por causa do meu orgulho, porque sou uma pessoa orgulhosa e em algum momento me vi desfavorecido por alguém e aquilo me faz sofrer. Sou uma pessoa muito vaidosa e de repente alguém me desconsiderou naquilo que eu acho que é belo ou deveria ser. Então eu sofro por causa do meu pecado não tratado, né, que precisa ser tratado. Então assim, existem sofrimentos que são frutos do nosso pecado, mas existem sofrimentos que não são, faz parte da existência do ser. Nós nascemos, vivemos e morremos. Então, como diz Santo Agostinho, né,
ao nascer, nós já começamos a degenerar, a se gastar, a se corromper, tá? No aspecto de desgaste mesmo, né? De já estarmos caminhando para o fim. Visto que a queda, ela promove o sofrimento. Antes da queda não havia dor, não havia sofrimento, né? Tudo era bom, tudo era perfeito. A queda, consequentemente, ela trouxe, por exemplo, o suor no rosto, né? Ou seja, Deus vai falar para Adão, agora do suor do teu rosto você vai comer. Não tem mais essa boa vida do jardim lá, do paraíso. A dor do parto. A dor do parto. Então, a partir do pecado, a partir da queda do homem, desse afastamento do homem, do provedor que é Deus, tudo passou a ser caos, sofrimento, dor, né? A própria natureza geme e suporta, né? Ela sofre juntamente conosco. Nós vivemos essa pandemia, é fruto também, né, do mau uso, por exemplo, dos recursos, do mau uso dos animais, a exploração, né, indevida de animais para consumo, o próprio desmatamento, né, onde animais silvestres começam a ter contato direto com o homem por não ter um ambiente onde ele possa ficar, né. Essa semana lá em casa eu me deparei com um gambá, né, lá no muro de casa, ou seja, não era um lugar para ele estar, mas pelo fato de se ter construído diversos lugares ao redor do seu habitat natural, ele passa a ter convívio direto com o homem, e aí a gente acaba, né, querendo ou não, num contato sem anticorpos, produzindo tudo isso, mas num quadro final, o sofrimento está ligado à queda. Agora, não necessariamente o meu sofrimento, em particular, seja fruto de um pecado. Sim, poderíamos, por exemplo, aí, né, Dona Ir, obrigado aí pela pergunta. O que acontece? Existem sofrimentos que é para a glória de Deus. No momento em que Cristo está acompanhado por alguns discípulos, bem como até pelos fariseus da época, eles encontram um paralítico no meio do caminho, alguém que sofria. Ele não tinha as mesmas condições físicas do que outros tinham. Ele tinha uma deficiência física. E perguntam, né, de quem é a culpa, de quem é o pecado? É dele, é dos familiares dele, né, são seus pais? E Cristo, não, isso aí é para a glória de Deus. Aí cura aquele homem, né? Então, assim, a ideia do sofrimento que trata, um sofrimento que nos molda, um sofrimento que nos aperfeiçoa, um sofrimento que nos faz ser mais maduros e ter mais intimidade com Deus, é para a glória dele. Existem lágrimas que só vão ser enxugadas se nós chorarmos. E a Bíblia diz que Deus é quem enxuga as nossas lágrimas. Então, como é que eu vou ter uma experiência de ter alguém que me socorre, que me aquece, que me acalenta, que enxuga as minhas lágrimas, se eu não encarar e não passar por essas circunstâncias? Então, existem sofrimentos que são para a glória de Deus, para o nosso amadurecimento, mas também existem sofrimentos que foram de escolhas erradas. Você fez uma escolha errada e agora você arca com algumas circunstâncias da vida. O Sérgio está perguntando aqui, o sofrimento faz parte da vida? Ele cita aqui Apocalipse 3,19. Abre aí Apocalipse 3,19. 3,19, ele cita uma referência bíblica aqui. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Apocalipse 3,19. Repreensão e disciplina, né? Não necessariamente... Isso, eu acho que o Sérgio, né? Isso. Entendi, Sérgio, com certeza, né? Quando você chega para os nossos filhos, né, para as crianças, e você cercia ele de algum benefício em virtude de uma educação, em virtude de uma correção, para ele que é infantil, que é criança, ele não entende. Ele acha que o pai está sendo rígido demais, ele acha que está sendo ruim, né, que o pai não me compreende. Tem vários fatores por causa da infância, porque ele é uma criança, ele não entende aquilo que você, que é adulto, pai, está querendo construir no coração dele. Então a disciplina e a correção também gera isso, né? Então é maravilhoso a gente saber que existe um Deus que nos corrige, que nos disciplina, né, e que nós também devemos viver
essa correção entre nós. Eu creio que da mesma forma, nem todo sofrimento é fruto de disciplina de Deus, né? A disciplina ela tem um objetivo, né? Ou seja, é nos aperfeiçoar, é melhorar, é trazer maturidade, né? E aí a gente tem, por exemplo, Paulo falando, por exemplo, à igreja de Coríntios, que eles eram meninos, né? E ele queria já dar alimento sólido, eles continuavam ainda querendo tomar leite espiritual. Então, a gente precisa, né, progredir na nossa fé, né? Ederson, deixa eu caminhar um pouquinho a mais, dentro de uma coisa que eu tinha pontuado de falar. Existe o sofrimento que a gente vivencia pelo outro, e isso também deve ser passado por nós. Eu tenho que sentir a dor também das pessoas ao meu redor. Eu tenho que estar sensível a ela. E aí, onde nós aprendemos isso? Justamente naquilo que Deus se apresenta. Nós servimos a um Deus misericordioso. Quando eu vou para a palavra misericórdia no hebraico, ela está associada à ideia de assumir o lugar do outro, passar a dor do outro. E o próprio Deus misericordioso fez isso na cruz. Ele vai à cruz para assumir o meu lugar. Ou seja, ele leva sobre si a minha dor, a minha culpa, né, aquilo com o qual era o meu salário. Ele assume por ser misericordioso. Por que eu estou falando isso? Porque é importante que eu também esteja disposto a sofrer com as pessoas ao meu redor, chorar com os que choram. Eu preciso também sentir a dor do outro. Isso me faz humano. Cristo morreu na cruz para me tornar humano e não desumano. Justamente porque eu fui humanizado na cruz de Cristo, hoje eu consigo sentir a dor do outro, a necessidade do outro, para poder participar como um servo de Deus, para abençoar, ajudá-lo, caminhar com ele. Isso é maravilhoso. Eu acho que nos falta muito isso no nosso tempo, que é a ideia de misericórdia, a sentir a necessidade e a dor do próximo. Eu acho que esse é um ponto fundamental, porque até mesmo para que eu possa superar a minha dor, uma das coisas que mais nos move é o próximo. Por exemplo, Jesus, quando ele curou a filha de um centurião, e aí uma grande multidão se reúne a ele, e ele está a caminho, e ele entra numa cidade chamada de Naim, e a multidão que vinha com Jesus celebrando pelas curas, pelas realizações, pela ausência de sofrimento, se encontra com uma outra multidão, que seguia uma viúva que tinha perdido o seu único filho, e Jesus ele para diante daquela mulher e ele se compadece dela. Ele poderia passar direto, ele poderia ignorar, passar de largo, continuar na celebração, mas ele resolve parar e ele diz para aquela mulher: não chore. Essa é uma expressão que Jesus usa muito, não chore. Mas o não chorar não é tipo assim, dar aquele tapinha nas costas, não, isso acontece não. O não chorar é porque ele vai ser o provedor, ele vai suprir essa dor. A sua compaixão o leva a se colocar na dor do outro. E eu creio que isso é aquilo que 1 João 3,16 nos revela, quando ele fala que nisto conhecemos o amor de Deus. Se Cristo deu a sua vida por nós, devemos dar a nossa vida pelo outro. O sofrimento, ele é minimizado quando você se coloca no lugar do outro, ou seja, você passa a sofrer pelo outro, e aí acaba que você não consegue, é igual, por exemplo, quando uma certa feita, eu estava no hospital com uma crise renal, e a minha dor era tão intensa, tão forte, que os outros pacientes chegavam, estavam numa emergência, e eles diziam assim para a médica: atende ele primeiro, porque o sofrimento dele está maior do que o meu. E a médica dizia: não, mas eu já o mediquei, eu já tinha tomado 3 doses de morfina e minha dor não cessava. E eu, em posição de feto em cima da cama, e as pessoas se compadeciam e diziam assim: não, a minha dor é suportável, a dor dele é maior. Então, quando a gente tem essa compaixão, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente dá preferência a ele, né? E aí a gente, por exemplo, para de ser egoísta nas nossas orações, né? A nossa dor já não vai importar tanto. Exatamente. A gente vem para as nossas reuniões de oração e traz nossa listinha de pedidos para o Senhor, e quando eu tenho compaixão, a minha listinha fica de lado.
E eu priorizo a dor do outro. Eu quero solucionar ou ser a solução na vida do outro. Eu quero morrer no lugar do outro, né? Isso é uma grande maravilha, né, para todos nós. Se a gente parar e pensar que Cristo, né, que o próprio Deus eterno, veio para sofrer por nós, então é a demonstração da sua misericórdia. Um desafio para mim e para vocês, né, que estão também nos assistindo, de aprender a praticar a misericórdia. E ser misericordioso não só com as pessoas com quem você ama, mas é com todas as pessoas que estejam próximas a você. Estender a mão, ser amigo, né, enfim, né, existem várias situações que cada um de nós possamos passar. Então fica, né, ser misericordioso, um grande aprendizado para nós. Tem duas perguntas aqui. Uma do Kleber: é possível a pessoa sofrer por ter cometido um pecado ao qual já foi perdoado? É possível. Ela foi perdoada, mas talvez ela ainda não se perdoou, né? Talvez ela tem a mágoa, né, tenha ficado... pela nossa origem católica romana, né, pela tradição brasileira, existe uma necessidade muito grande do autoflagelo, né? Eu preciso sofrer para poder me ver perdoado. Eu preciso pagar para poder receber alguma coisa de Deus. Então, a exaltação da dor, aquilo que a gente falou lá no início. Isso, aquilo. E aí é uma exaltação da dor que na verdade você quer exaltar para você ter méritos nela. Sim. Você quer ser assim, eu vou ampliar a minha dor para que no final as pessoas me vejam como alguém realmente transformado, né? Mas não é bem assim. Então, ou seja, quando nós pensamos nisso, é importante entender que as misericórdias de Deus não são pelos nossos feitos. Deus não nos ama porque fizemos alguma coisa para que Ele fizesse isso. Não, Deus nos ama independente da nossa situação. Então, Deus pode nos perdoar e de forma marcante pelo seu ato gracioso, mas eu ainda talvez não ter compreendido, não ter entendido, não ter vivenciado isso de forma completa, talvez pela minha limitação. E aí é um processo. O ato do perdão de Deus é pontual, é no ato do arrependimento, mas pode ser que eu ainda, na minha imaturidade, demore um pouco mais a chegar ao ponto da compreensão de que realmente fui perdoado. E a Lucilene Fernandes, ela pergunta: o que fazer quando paralisamos diante de certos sofrimentos? É difícil essa, hein? Se paralisou, Fica, né? parado. Tá parado. Até voltar a se mover novamente. Isso. Existem dor na vida que realmente você fica sem chão. Existem sofrimentos que você pensa que realmente tudo acabou. Nessas horas, eu recomendaria respirar fundo. Respirar fundo e trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Porque só sabe a dor quem passa por ela. Eu posso, às vezes, assim, a pessoa me contar uma situação, fala assim, eu sei como é que é. Não sei. Eu não sei o que é enterrar um filho. Eu não sei o que é isso, né? Eu não sei o que é ser diagnosticado com uma enfermidade que não tem tratamento. Eu não sei o que é isso. Então, porque nunca passei. Mas existem muitas pessoas que já passaram por isso. Então, em hipótese alguma, eu vou desprezar a dor, o sofrimento de alguém que esteja paralisado. Mas nessas horas é fundamental respirar fundo e trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Saber que existe um Senhor, que a história está na mão dEle, que a sua vida está na mão dEle e que existem dores que nós vamos passar, que Ele vai, com certeza, nos dar forças para continuar. Essa é a maravilha de saber que depois de toda tempestade vem a bonança. Depois de toda noite escura, o sol nasce de novo. Amém. O Sérgio falou aqui, falou muito bem, pastor, mas essa era dos nossos jovens que não compreendem seus pais e seguem o mundo, muito triste, né? Verdade. Isso ele falou, verdade, pastor. Sua sogra mandou um glória a Deus aqui. Bem, na fita. Mas combinei com ela, liguei, combinei. Voltando no aspecto de Cristo e o sofrimento, né? C.S. Lewis, ele volta no C.S. Lewis novamente, ele diz que Deus ele sussurra em meio ao prazer, mas ele grita em meio ao sofrimento. Quando alguém certa feita falou que Jesus chorou, mas não se vê em nenhum momento Jesus rindo, né? O seu ministério foi um
tenso ministério de sofrimento e dor. Pelo menos na narrativa, né? Claro que ele deve ter momentos de alegria, por exemplo, no casamento, mas mesmo no casamento acabava o vinho, né? Acabava a alegria do casamento quando ele chegava. Né? Como é isso? Né? Alguém que foi gerado justamente só para o sofrimento. E aí a gente, por exemplo, eu penso em alguns livros que eu já li, por exemplo, John Piper, que fala muito sobre a alegria, né? Essa alegria indizível, porque a alegria de Cristo Jesus, ela pode não ser expressa de forma poética ou de forma ilustrativa nos evangelhos, mas Jesus era plenamente feliz, e ele inclusive dizia que, né, uma das frases que ele gostava de usar era o bem-aventurado, né? Ou seja, a felicidade de Cristo Jesus não era o ter, e sim o ser. Ele era plenamente feliz no Pai e no Espírito Santo. Então fala um pouquinho aí desse Cristo sofredor. Ederson, eu diria uma coisa para você. Se a gente esperar demais por este mundo, sofreremos muito. Mas se você esperar somente em Deus, ainda que passe pela dor, você passará jubiloso. Uma coisa que tem sido marcante para mim pensar, e eu vou deixar essa palavra também, tinha deixado ela para fazer o fechamento, mas vou lançar aqui agora, e o fechamento vamos ver como é que vai ser. Que é o Salmo 120. O Salmo 120, ele abre um conjunto de salmos, que nós chamamos de salmos de peregrinação, salmos de subida, a ideia do povo que peregrina para Jerusalém. E o Salmo 120, ele abre justamente trazendo um desafio, você a se arrepender deste mundo. E ele registra, né, o fato de que as pessoas são ruins. Ele fala, né, eu peregrino em Meseque, eu habito em tendas de Quedar. Você tem Meseque e Quedar, que eram duas tribos, uma tribo super violenta de guerreiros, uma tribo de pessoas que brigavam muito, né, gostavam de briga, tudo para eles era na força. E você tinha os outros que eram incultos, você podia tentar explicar para eles, eles não entendiam, eles não davam ouvidos às outras pessoas, para eles só o que importava era o que eles pensavam. Uma coisa que é até um pouco parecida hoje. E aí o que o salmista diz? Que esse mundo não tem solução em si, que a vida neste mundo é sofrimento. E por isso o primeiro salmo, né, o Salmo 120, dessa jornada para Jerusalém, que esse é o desafio, ele começa por você desistir desse mundo, se arrepender, desiste, e começa a sua jornada para o céu, e começa a sua jornada para a Nova Jerusalém. Trilhando essa jornada, você já vai começar a desfrutar do paraíso, porque o céu já é no dia da nossa salvação, onde começa a caminhada. Então, o desafio para nós, porque quando você olha para o ministério de Cristo, por que realmente tem muito sofrimento? Porque o mundo é essa realidade, tá ok? O cristão que quer ser feliz neste mundo, talvez ele não está vivendo tudo realmente as coisas que Deus quer que ele viva, porque ele fecha trazendo um conceito que ele diz, né? Eu me declaro que sou uma pessoa de paz, e rapidamente eles vêm para a guerra. O mundo é assim, né? Se você é educado, as pessoas querem gritar com você. Se você é uma pessoa que quer tratar das coisas na conversa, às vezes a pessoa quer abusar e vem com violências. Ou seja, nós enfrentamos essa situação, o mundo é assim. E aí o que eu deixo para a gente refletir e pensar é justamente isso. O primeiro salmo da caminhada para Jerusalém, o Salmo 120, desafia a gente a se arrepender deste mundo, esquecer as coisas desse mundo e começar a nossa caminhada com Cristo, nossa jornada para o paraíso. E aí sim, as lutas desse mundo, a gente pode caminhar e no caminho sair chorando, mas com certeza voltaremos jubilosos, colhendo, né, e semeando os frutos de uma caminhada com Cristo. Voltou. Som. Voltou. Soninha falou que quer uma caneca dessa. Nós vamos fazer para vender, para pagar nossos custos aqui, pode deixar.
Sem perguntas mais aqui. Mas isso é interessante, né? Eu penso na alegria que Jesus tinha em dar vista a um cego, né? E todo o ministério de Cristo Jesus foi para a glória do Pai. Ele sempre apontava para a glória de Deus. E essa é uma das questões, né, do nosso catecismo, né, que diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus. E ao glorificar a Deus, há prazer nisso, há alegria, né, há gozo. Então, Cristo Jesus, em cumprir aquilo que o Pai havia determinado, ele se sentia plenamente feliz. A obediência, né? É interessante, por exemplo, quando a gente olha para os mandamentos, quando Deus diz que em obedecendo os mandamentos do Senhor, nós seríamos abençoados, em desobedecendo, seríamos amaldiçoados. Então, a obediência a Deus, ela leva a esse estado de prazer, esse estado de alegria, né, de contentamento, né, que eu acho que é uma coisa que as pessoas hoje lhes falta. O ter se tornou muito mais essencial do que o ser. Então, por exemplo, você busca uma imagem de qualidade, né? E aí se o pastor faz, por exemplo, uma live lá, né, mais ou menos, eu prefiro o que faz com um padrão mais elevado, porque eu estou muito mais interessado no ter, né, usar minha televisão de 4K, né, do que no ser, daquilo que está sendo de fato a essência da coisa. E eu creio que o contentamento é algo hoje que nos falta, né? É um dos males do nosso tempo. Você vai encontrar várias mensagens para você dizendo assim, pare de sofrer. Várias. Então, se você não tem um... slogan de algumas igrejas, né? Até slogan de algumas aí, né? Se você não tem um bem, você vai ser, por uma comunicação de comercial, induzido a acreditar que você precisa daquele bem, que você pode ter aquele bem, e talvez você pense assim, até gostaria de ter, mas não se encaixa muito bem dentro do meu orçamento. E eles vão dizer, não, encaixa sim. Não importa se você vai ficar endividado, o importante é que você vai ser feliz com esse bem. Então esse é o mal do nosso tempo, né? A ideia de não sofra se privando de alguma coisa. Isso vai contra a palavra de Deus, porque nós cristãos somos chamados sim a nos privar. Nós nos privamos de alguns prazeres, nós nos privamos de algumas satisfações, porque estamos aguardando a volta do nosso Senhor. Eu costumo muito falar isso para os jovens lá da nossa igreja, que se a gente não entende isso, eu olho a virgindade, por exemplo, como esse aspecto pedagógico. O jovem se priva do prazer sexual, tá? Ou seja, ele abre mão de um prazer, de uma certa forma ele vai sofrer por causa dos seus impulsos, por causa dos seus desejos, então ele sofre se privando, mas é um sofrimento temporário, que passa. Por quê? Porque ele vai depois ter a noite de núpcias, ele vai casar. O problema da gente não ter esse conceito mais hoje é que justamente por não ter essa ideia, ninguém mais quer esperar Jesus. Então, a primeira propaganda para eu me dobrar diante de um altar que vai me trazer algum tipo de prazer, eu me dobro, eu me corrompo, eu me levo, justamente porque eu não aprendi a me privar, ou melhor, nessa privação, passar por alguns sofrimentos por amor a Cristo, por amor ao meu Senhor, que me amou, que se privou. Deus se privou do seu próprio trono, vindo à face da terra, por amor a mim. Ele abre mão da sua glória, ele vem, ele se humilha, ele passa por situações que a gente fica espantado de tamanha humilhação e dor. E aí eu não quero me privar de nenhum tipo de prazer que esse mundo oferece, aguardando o meu Senhor. Então, o grande problema que eu diria é justamente também esse imediatismo que nós temos de querer ter satisfação e alegria constante. Tá? A felicidade não a felicidade é um estado de espírito, não é um momento da vida. Tá? Então, a felicidade ela está inclusive no sofrimento também. É interessante que nesse tempo agora que a gente está vivendo, essa pandemia, uma das grandes preocupações das pessoas é a ausência do dinheiro, né? Que para muitos é um Deus, não é? É o que lhe garante, né? Que satisfazia todos os seus desejos. O grande problema é que
nós deixamos de experimentar os milagres de Deus, porque hoje você tem um cartão de crédito, então você precisa orar, por exemplo, para ter uma geladeira. Você vai lá na Casas Bahia, passa lá, né, ou seja, em qualquer outro, né, passa lá o cartão de crédito, né, divide em 25, 72 vezes, quantas vezes forem, e não precisa do milagre. Eu realizo os meus milagres, né? O mamon, o dinheiro, ele é capaz de realizar todos os meus desejos, né, todas as minhas ambições. Aí agora, eu não quero abrir mão dos milagres que eu produzi, né? Então eu estou lá com a prestação da televisão, com a prestação da geladeira, com a prestação do carro, com a prestação disso, com a prestação daquilo outro, as assinaturas que eu fiz de televisão, de internet, de celular, as compras, né, que eu exagerei e quis ostentar, e a conta agora vem, e eu não quero abrir mão, eu quero continuar com os meus deuses, eu não quero ser segundo, eu não quero ser privado. E aí isso vai gerar sofrimento, depressão e angústia e dor. E Deus quer nos livrar justamente disso, né? Ter dependência nele. E ele é capaz de suprir todas as nossas necessidades. Verdade. E aí está um grande desafio, Ederson. Eu tenho que aprender a sofrer, porque sou fiel ao Senhor, isso é fundamental, do que eu sofrer depois porque fui infiel. Como você falou, né? Existem vários deuses no nosso tempo, e o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então nós criamos vários ídolos e achamos que aqueles ídolos vão realmente nos proporcionar muita alegria. Aí você adquire, ou você cede, e aí não passa de algum pequeno lampejo de satisfação, que no dia seguinte você já precisa de outra coisa, e no dia seguinte de outra coisa, e no dia seguinte assim vai sucessivamente. Agora, essa insatisfação é um sofrimento terrível, é um sofrimento da nossa má escolha. Agora, aquele sofrimento que eu vivencio porque estou me privando por amor ao meu Senhor, esse é o sofrimento glorioso, esse é o sofrimento que nos faz ter uma vida mais simples, que nos faz ter a capacidade de ser misericordioso ao próximo e sofrer por causa do próximo, nos faz ser capaz de forma interessantíssima, mesmo enfrentando as lutas e as dores externas, ser capaz de passar por todas elas glorificando ao Senhor. Então acho que esse é um grande caminho para o nosso tempo hoje, de também nos privar de muitos prazeres momentâneos desse tempo, aguardando o grande prazer com Cristo, o grande dia que teremos com o Senhor Jesus. Tem duas contribuições aqui, uma da sua sogra novamente, né? Jesus disse que neste mundo teríamos aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci e vós vencereis também. Aleluia. E o Kleber colocou aqui, a sociedade prega, e até algumas igrejas, que devemos ser felizes a qualquer custo, infelizmente. Então essa é uma realidade. Tim Keller diz algo interessante acerca dos ídolos, né? Ele diz que os ídolos, em algum momento, eles vão nos matar, né? Então os ídolos, eles têm a tendência de nos sacrificar. O ídolo, a gente pega, por exemplo, as religiões idólatras, elas sempre tinham a questão de sacrificar, né? Sacrificar a criança, sacrificar a donzela, não é? E o ídolo, ele quer o nosso sacrifício, né? O cristianismo é o único que Deus não exige absolutamente nada de nós, é Ele que se sacrifica por nós. Ele quer que a gente seja dependente da sua graça, né? Ele quer trabalhar por nós. Os ídolos não, nós trabalhamos por eles. Por exemplo, por que eu trabalho tanto? Qual é o propósito do meu trabalho? E a gente vai parar para pensar e ver que... Isso aí é uma outra palestra, né? É para custear, é para satisfazer ao ídolo que eu tenho. É verdade. E esses ídolos nos cobram caro, como você mesmo mencionou. Tem uma passagem bíblica, mas ainda assim seu marido continua gostando da sua irmã. Ela pede de novo, ela ora de novo: Senhor, me dá um filho, e com certeza, com o segundo filho, ele vai me amar. E não acontece isso, ele continua amando a sua irmã. E ela pede de novo, né? E isso acontece 4 vezes. E é justamente na 4ª geração, quando ela vê que está grávida de novo, que ali ela para e ela entende que, por muito tempo na vida dela, o marido dela
era um ídolo no seu coração. Ela queria a qualquer preço, vamos dizer assim, exaltar, adorar o seu marido. Quando, na verdade, ela entendeu, pelo que Deus fez na vida dela, que quem a amava era Deus. E aí é interessante, aí fica uma frase que é do Tim Keller, que Tim Keller coloca assim, a mulher rejeitada pelo seu marido, mas amada por Deus. Os nossos ídolos, né, fazem isso, eles nos decepcionam, mas Deus ainda assim nos ama. Então arrependa-se, né? Lance fora esses ídolos e entenda que Deus cuida de você, Deus te sustenta, Deus te ama, e é Ele quem que tem, né, o exemplo de Lia, ele conhecendo o coração de Lia, sabendo da sua idolatria, Deus ainda assim foi concedendo o que ela queria, para que no final ela entendesse, quem realmente me ama é o Deus vivo. Glória a Deus. Amém. Que bom, muito bom. Acho que cumprimos o propósito aqui, né? Abordamos aí e respondemos as perguntas que foram feitas. Eu queria dar a oportunidade para as palavras finais. Você já falou, mas finaliza aí. Foi ótimo, muito legal esse encontro aqui, né? E podermos pensar um pouco. E aí eu queria finalizar com a situação que acontece com Cristo e Pedro. Cristo compartilha um pouquinho do que seria o seu ministério, que os discípulos não entenderiam ainda, mas que ele iria padecer, sofrer. E a primeira resposta de Pedro para ele é: nada disso, Senhor, né? Ou seja, pare de sofrer, nada de sofrimento. E a resposta de Cristo para ele é: arreda de mim, Satanás, que você não entende o que você fala, você não fala de coisas que não vêm de Deus. Então, existem sofrimentos na vida que nós vamos passar, e sofrimentos esses que podem ser frutos de más escolhas, sofrimentos esses que simplesmente vêm e você não tem controle, e sofrimentos também que é fruto dos nossos pecados, tá, ok? E diante de tudo isso, eu tenho que entender e ver a glória de Deus nas nossas vidas. Não se abata, não paralise-se, não pense que você não é amado por Deus, por enfrentar lutas na vida. Pelo contrário, entenda que, inclusive, quando todos possam sequer nos deixar, Deus nunca nos deixará, estará sempre conosco. Então, sofrer com Deus, com certeza, é sempre melhor do que sofrer com os homens ou sozinho. Ele sempre vai vir ao nosso encontro, né? Aleluia. Lembrando lá da Amém. mulher samaritana, que ela tinha que buscar água ao meio-dia, por tanto sofrimento que ela carregava, né, as experiências amargas que ela já tinha vivido em todos os seus casamentos, e agora naquele momento de adultério, e Jesus está ali ao meio-dia para consolá-la, né, não para desprezá-la, não para afrontá-la, não para acusá-la, mas para se compadecer dela e tirar a carga, né? É o que Jesus ele diz em Mateus 11, né? Vinde a mim, você está cansado, está sobrecarregado, vinde e eu vos aliviarei. E alivia, né? A cura é Jesus. Amém. E não há outro, né, senão Ele. Aleluia. Obrigadão, bênção, tá com Bênção você. mesmo. É bom estar aqui nesse momento com Deus, né, e estamos aí nos preparando para a próxima, né, e já estamos pensando aí quem vamos trazer, mas fica com a gente, nos acompanha aí pelas redes sociais, multiplica isso, né, faça o seu trabalho de multiplicador, né, seja ponte, construa ponte, faça conexões, mande para pessoas, compartilhe na sua rede, na sua tela aí, para que as pessoas possam acompanhar tudo isso que foi falado aqui. Não guarde só para você, há pessoas que precisam ouvir, e essa mensagem, ela agora pelas redes sociais, ela se espalha, né, porque a palavra de Deus, ela se espalha como a luz, né, e dissipa todas as trevas. Deus abençoe, Igor, manda um abraço lá para a família, para a Kelly, para os filhos. Deixo sim, obrigado. Estão assistindo, falaram que iam assistir. Um abração aí para minha esposa, daqui a pouco eu dou. Soninha, está aqui a caneca, né? Não sei se eu vou poder levar. Deus abençoe. Domingo, 10 horas e às 19 horas estaremos juntos aí no nosso culto. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Fique na paz.